Transformação isobárica. A transformação isobárica corresponde a mudanças em gases cuja pressão é constante, ou seja, na mudança de estado para um gás cuja pressão não se altera, o volume e a temperatura variam. Dessa maneira, há uma lei física que explica esse tipo de transformação. Essa é a lei de Charles. A lei de Charles diz que se a pressão de uma massa de um gás é constante, então a razão entre o volume e a temperatura também são constantes. Exemplos: bexigas. Quando a temperatura do gás de uma bexiga aumenta, seu volume aumenta. Porém, a pressão externa é constante. Consequentemente, algo análogo acontecerá com a diminuição da temperatura. Balão de ar quente. Os balões de ar quente inflam porque a temperatura do ar dentro do balão aumenta. Assim, o volume do ar também aumentará. Esse tipo de mudança é comum em nosso cotidiano. Além disso, entender o que acontece durante essa transformação gasosa é ideal para compreendê-la. O que acontece na transformação isobárica? Durante uma transformação na qual a pressão é constante, a energia cinética das moléculas aumentará. Isso acontece devido ao aumento da temperatura. Constantemente, o movimento também aumentará. Por isso é que um balão de ar quente pode inflar. Por exemplo, dessa maneira, pela lei de Charles e Gay-Lussac. A forma de transformação isobárica é onde V, volume gás, M3, T, temperatura K constante. Note que a razão entre o volume e a temperatura deve ser constante. Isso é, caso um aumente e o outro deve aumentar da mesma maneira. Isso pode ser observado por meio do diagrama de Clapeyron. Gráficos e diagramas. Durante as mudanças gasosas, é possível fazer os gráficos entre as grandezas que variam. Por exemplo, nesse caso o gráfico é do volume pela temperatura. Além disso, assim como toda transformação gasosa, é possível analisar o diagrama de Clapeyron, o qual depende da pressão e do volume. A relação entre o volume e a temperatura é linear. Além disso, a variação do volume acontece conforme a temperatura altera seu valor. Assim, o gráfico é uma linha reta e seu coeficiente angular será igual ao valor da razão entre V e T. A pressão é constante, assim o gráfico é uma reta horizontal. Além disso, a área sob o gráfico é numericamente igual ao trabalho realizado pelo gráfico. Dessa maneira, nesse caso, o trabalho é dado pela área de um retângulo. A transformação isobárica pode se unir com outras transformações gasosas em um ciclo termodinâmico. Por isso, é necessário aprofundar os conhecimentos sobre essa mudança gasosa.